de Nazaré, rogai por nós. a nossa família vossa é. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em festa, pois nasceu para nós Cristo Jesus. O que nós celebramos no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a importância para nós de celebrarmos a encarnação do Verbo, o Logos, a Palavra? O que vai mudar na nossa vida quando nós contemplamos a história mais profunda e a história de um amor mais louco do que o amor eterno de Deus pela sua criação, pelas suas criaturas, pelo homem? Que Ele ama imensamente o homem, que Ele nos dá o seu próprio Filho Jesus para nascer, fazer-se homem, inerme, frágil, pequenino, um bebezinho numa manjedoura, para resgatar você, para me resgatar, para salvar toda a humanidade que havia se perdido nas trevas do erro e do pecado. Contemplar a encarnação, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é contemplar o amor de Deus que se fez visível, tangível, palpável, pegável. Contemplar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é podermos sentir, de fato, o aconchego terno de Deus na nossa vida. Contemplar o nascimento do menino Jesus é podermos, de fato, compreender como que Deus nos ama imensamente e como que Ele continua nos amando. Queridos irmãos e irmãs, se nós formos olhar todo o mistério envolto do Santo Natal, nós vamos perceber. Se vocês depois puderem novamente ler o Evangelho do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que cada figura no Evangelho tem um significado, não só um significado espiritual. Nós vamos perceber, por exemplo, a estrela de Belém, que depois, mais para frente, com os reis magos, nós também vamos meditar sobre ela, porque os reis magos estão a caminho, porque eles viram um sinal no céu que vai levá-los até Cristo Jesus. Os padres da igreja vão dizer que essa estrela de Belém era um anjo que guiava os reis magos para que eles pudessem agora encontrar-se com o Rei dos Reis, o menino Jesus, envolto em faixas, para levar presentes para ele e assim adorá-lo, reconhecê-lo como o Deus Todo-Poderoso, mas que se faz frágil, pequenino, numa manjedoura. E nós também vamos perceber que nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Virgem Maria e São José, eles vão sair à procura de uma hospedagem, de uma estalagem, e não vão encontrar, porque era próximo, era festa também. E naquela época, provavelmente, todas as hospedagens, estalagens estavam ocupadas, e assim não puderam receber, acolher aquele que nos acolhe. Cristo Jesus, já no seu nascimento, vai nos ensinar. Chesterton, ele vai falar a seguinte coisa: a celebração do Santo Natal é um paradoxo. E por que ele fala isso? Porque aquele menino Deus vai nascer fora de uma hospedagem, vai nascer numa manjedoura, vai nascer diante dos animais, ou seja, sem ser hospedado, para que no dia da sua festa ele possa ser celebrado em todos os lares. Ou seja, ele nasceu fora de um lar, para que ele agora no seu lar, no meu lar, ele seja celebrado. É um paradoxo. Aquele que não teve um lugar para ser acolhido, agora ele quer ser celebrado e acolhido no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E a pergunta que nós devemos fazer: no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como que nós acolhemos o menino Deus? Nós o acolhemos na nossa vida, na nossa história, no nosso lar, na nossa casa, ou nós também, a exemplo daquela época,
estávamos abarrotados, cheios de inúmeras outras coisas, e assim não permitimos ou não percebemos a presença ilustre do menino Deus na nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, celebrar o Santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento nesta vida, na carne, é contemplar o seu amor incondicional por nós, mas este amor incondicional de Deus por nós, que se rebaixa, que se esvazia, que assume a nossa condição mortal, que faz-se homem. Este amor incondicional de Deus por nós, que vem ao encontro da sua criação, da sua criatura, de nós homens, Ele quer que nós também consigamos ir ao seu encontro. Ele faz o movimento de vir ao nosso encontro, de encarnar-se, de fazer-se Deus Emanuel, Deus conosco, mas Ele quer que nós também, da nossa parte, façamos a nossa parte de nos movimentarmos até Ele, de o acolhê-lo em nosso coração. Por isso que também nós vamos perceber, o menino Jesus vai nascer numa manjedoura, diante dos animais, ali, com um burrinho, uma ovelhinha, a vaca. Qual é o contexto disso? Cristo Jesus, ao se encarnar, ao fazer-se homem, Ele veio para recapitular em si toda a criação. Em Cristo Jesus, toda a criação agora é recapitulada, resgatada, renovada, salva. Em Cristo Jesus, não só nós, a humanidade, mas toda a sua criação, porque Ele era a palavra, e foi na palavra que todas as coisas foram criadas. E assim, com o seu nascimento, e com todos aqueles animais que estavam em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, é para significar que naquele menino, Deus, toda a criação que Deus criou é resgatada novamente por Ele. E depois nós também temos a figura dos pastores, aqueles homens simples, trabalhadores, que pastoreavam as suas ovelhas. Eles percebem um sinal no céu, eles percebem algo de diferente, e eles vão ao encontro para adorar o menino Deus. Existe uma história muito bonita que fala a seguinte coisa: com o nascimento do menino Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, então várias pessoas acorreram-se até o estábulo onde nosso Senhor Jesus Cristo ficou, na manjedoura, ali diante do presépio. Todos foram até ele e levaram presentes para ele. E existia um pastor que ele era muito simples e pobre, ele não tinha nada para presentear nosso Senhor Jesus Cristo, mais nada. Então Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo, e as pessoas chegando até ela e dando presentes para o menino Jesus, e aquele pastor que estava um pouco sem graça, de longe, simplesmente contemplando a cena, envergonhado de chegar até aquela situação, porque ele não tinha algo a oferecer. Então Nossa Senhora, percebendo aquilo, o chama até ela, e para que ela pudesse ficar com as mãos livres, porque ela estava com o menino Jesus, para acolher os presentes, ela entrega o menino Jesus para aquele pastor, e ele imediatamente fala: não, eu não sou digno, nem um presente eu tenho para oferecer para ele. E Nossa Senhora insiste e o coloca nas suas mãos. E ele vai falar a seguinte coisa: essas mãos que são vazias e que não tem nada para oferecer, agora comporta o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Queridos irmãos e irmãs, nós somos esses pastores. Nós somos estes pastores. Nós somos este pastor, pobres, que não temos um presente talvez a oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele veio por amor a nós, por amor a você, por amor a mim, e Ele quer entrar no seu coração, e Ele quer que nós o portemos em nossa mão, que nós o aconcheguemos em nosso colo, em nosso peito, e o adoremos na nossa vida. E por isso que eu agora pergunto para cada um de nós: Ele que quer agora, que não teve um lar para nascer, Ele quer nascer no seu lar.
E você talvez, mas o que eu posso oferecer de presente para o menino Jesus? Se você, na noite santa de ontem, ainda não ofereceu, ainda há tempo de oferecer. Que temos a 8ª de Natal. Ainda há tempo de oferecer ao menino Jesus. E o que você pode oferecer para o menino Jesus? Nada melhor do que oferecermos a nossa vida, o nosso coração. Por isso que nós vamos perceber também, se vocês analisarem, o menino Jesus, ele nasceu em Belém da Judeia. Era uma cidadezinha mínima, pequena, e ele lá quis nascer. E a palavra Belém significa casa do pão. E depois nós vamos perceber, nosso Senhor Jesus Cristo vai nascer em Belém, na casa do pão, que significa, e ele vai se tornar o pão vivo descido do céu, a Eucaristia, que vai nos alimentar. Portanto, Cristo Jesus nasce em Belém, a casa do pão, e ele é o pão vivo descido do céu, aquele que nasceu para nos alimentar espiritualmente, ou seja, tem todo um significado espiritual. Ele nasce em Belém, na casa do pão, mas ele também quer nascer em Belém, na sua casa que está sedenta do pão espiritual, que é o próprio Cristo Jesus. Mas para que ele possa nascer na sua casa, assim como ele nasceu em Belém, você tem que rasgar o seu coração, escancarar o coração, para que ele possa penetrar e entrar, e aí fazer morada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo, nascendo em Belém, significa que ele se torna o alimento para nós, e ele vai ser envolto em faixas, como vai dizer o Evangelho, no seu nascimento. Ele, ao ser envolto em faixas, qual é o contexto? Assim como Cristo também, significando para nós que a sua missão redentora e salvífica, ele também, no dia da sua crucifixão, após a sua morte, ele vai ser envolto em uma faixa, que com a sua ressurreição ao 3º dia, será deixada lá. Significando para nós também este contexto da encarnação e da crucifixão e redenção e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aqui no mistério do Santo Natal, nós já contemplamos Cristo que se faz o Verbo encarnado, que encarna para nos redimir. Ele já aponta quais são os mistérios da sua vida que ele vai fazer por amor a você e por amor a mim. Por isso, quando nós contemplamos o mistério do Santo Natal, e eu agora convido vocês a olharem para a imagem do menino Jesus. Não tem como, imaginem vocês, Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele, aquele que as pessoas no Antigo Testamento, quando se aproximavam de Deus, elas tinham um receio, porque Deus, quando Ele se manifesta, se a gente for perceber a manifestação de Deus no Antigo Testamento, quando Ele entrega as tábuas da lei, como acontece? Raios, ventos. Moisés fica 40 dias, depois Moisés volta com o rosto resplandecente, porque ele estava na presença de Deus. Então Deus, para que ele possa quebrar, para que ele possa ser aceito e amado pelas pessoas, para que as pessoas percebam na sua fragilidade, a sua onipotência, ele faz-se menino, criança, para que agora todos nós nos sintamos acolhidos e amados por Deus. Ou seja, ele se rebaixa, até nisso Deus pensou. Ele fez-se criança, pequenino, para que nós também não tenhamos medo de Deus, não tenhamos medo dele. Ele se manifesta como um frágil, mas depois, na sua fragilidade, ele salva toda a humanidade. É extraordinário, se nós formos parar para pensar nisso. Todo o mistério do Santo Natal nos preenche de uma luz que resplandece, e essa luz é Cristo Jesus. Veja que grandioso! Deus, ele quer entrar no nosso coração, no nosso lar, e ele não quer que tenha nenhum empecilho. Por isso ele, da sua forma, do jeito de amar de Deus, ele vai agora nos cativando. Tanto é que quando nós olhamos para a imagem do menino Jesus, nós percebemos uma imagem de acolhida. O seu olhar penetra o nosso coração, fala ao nosso íntimo. Veja,
eu me encarnei, eu me fiz homem por amor a você. Eu me fiz homem para te redimir. Eu me fiz homem para extirpar as trevas do seu coração. Eu me fiz homem para te trazer para mim. Eu me fiz homem para que você seja meu, totalmente meu amigo, íntimo meu. É esse o contexto do Santo Natal. Deus faz-se homem, encarna-se para nos ensinar a amar. Não existe outro mistério, não existe outra explicação. Deus fez-se homem, fez-se menino para nos ensinar a amar. E a pergunta que nós devemos nos perguntar hoje, nestas celebrações: Cristo Jesus, que se fez homem, que se encarnou, para mostrar o amor de Deus para comigo, como que este amor de Deus, encarnado, feito homem, feito alimento no pão eucarístico e na sua palavra, como que penetra o meu coração? Eu me sinto apaixonado por Deus? Celebrar o Santo Natal me deixa mais apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo? Ou é simplesmente uma festa a mais na minha vida? Por isso, queridos irmãos e irmãs, celebrar o Natal, colocar o menino Jesus na casa de vocês, no presépio, é isso, é levar o amor de Deus para dentro dos vossos lares. É levar o amor de Deus para dentro dos vossos lares. E agora, para que eu possa terminar, levando nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração, que vamos recebê-lo logo mais, já o recebemos na palavra, vamos recebê-lo na Eucaristia e depois no convívio com os irmãos, levando nosso Senhor Jesus Cristo para o meu lar. O amor habita um lar onde habita o ódio? Sim ou não? O amor habita num lugar onde habita a discórdia, a divisão, as discussões, as brigas, a falta de perdão? O amor habita onde tem a inveja, a competitividade vazia? O amor habita onde habita a luxúria, o apego exagerado aos bens materiais e ao dinheiro? Não habita. Nosso Senhor Jesus Cristo só entra num lar, numa casa, numa família, para extirpar todas essas realidades. Por isso, nós devemos nos perguntar: como está o lar, a manjedoura do meu coração? Quais são os vícios que estão aí dentro que eu devo retirar, para que Cristo entre e arme a sua tenda, e assim nós possamos conviver e o amor possa se difundir dentro do meu coração? Que Nossa Senhora, ela que entregou o seu menino Jesus para aquele pastor, como a história que o padre falou, que ela hoje também entregue o seu menino Jesus para você, para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para o seu coração, e que a sua casa, o seu coração, o seu lar, a sua família, seja o maior presente para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Creio em Deus Pai,